A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade que Deus tem nos concedido de mais uma vez estarmos aqui em sua casa para adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. Quero aqui agradecer a direção da igreja, pastor João, aos ministros aqui, pela oportunidade, pela confiança, e rogo as orações dos irmãos em meu favor. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem das Escrituras que se encontra no Novo Testamento, livro, ou melhor dizendo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, o capítulo de número 25. Capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus. Aleluia. A partir do versículo 1, irmãos, vamos ler alguns versículos, vamos ler todos aqui, mas vamos discorrer nesse texto. Diz assim, versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Agora, o versículo de número 8 diz assim: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Para finalizar aqui, o versículo de número 13, que é o último, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus queridos irmãos, esta é uma das parábolas mais ricas, mais interessantes que Jesus falou. Jesus pronunciou aproximadamente 40 parábolas, todas elas interessantes, né? Mas muitas das vezes uma chama mais atenção que a outra. E aqui, irmãos, dentro desse contexto aqui, se nós observarmos esse capítulo, o capítulo anterior, foi um capítulo em que Jesus conversou ali com os discípulos, somente com os discípulos. E ele vai ali, é conhecido como sermão escatológico, e chega aqui no capítulo 25, que muitos acreditam, eu também, que seja uma continuação, uma continuidade do capítulo de número 24. Agora, o que acontece, irmãos? Existe uma linha teológica que ela diz, acredito que alguns dos irmãos já devem ter lido, que esta parábola aqui, ela é para Israel. Por quê? Porque não aparece a pessoa da noiva. Então existe essa linha, existe esse raciocínio, que não era para a igreja, era para Israel. Pois bem, irmãos, mas nós vamos discorrer aqui, e a gente vai explicar direitinho isso aqui. Muitos dizem que era Israel, porque não tinha a pessoa da noiva. Agora, irmãos, veja bem, quando nós lemos o capítulo 24, a gente entende claramente que Jesus estava falando para os discípulos, isso é muito claro, foi em particular, e para nós também, para a igreja, para os discípulos na época e para a igreja. E seguindo em frente aqui, a gente vê, bem no versículo de número 26, o versículo de número 26, está escrito bem no finalzinho. Quando ele conclui, ele diz da seguinte forma: E aconteceu que quando Jesus concluiu
todos estes discursos, disse aos seus discípulos. Então houve o que aqui? Teve uma conclusão do capítulo 24 e o capítulo de número 25. E irmãos, analisando aqui direitinho, a gente vê o que? Aqui, irmãos, tem uma parábola antes e uma parábola depois. Tem duas parábolas aqui, ou três parábolas com essa, dando continuidade, três, que fala sobre a pessoa, o personagem principal da parábola, ele estava ausente, ou ele estava ali e depois se ausentou. Os irmãos podem ver que existiu aí, tem aí, a parábola dos dois servos, no capítulo 24, depois ele se ausenta. No capítulo 25, depois dessa parábola, existe a parábola dos talentos, também ele se ausenta. Então, tanto na parábola dos dois servos, como na parábola dos talentos, como na parábola das 10 virgens, o personagem central, ele se ausenta. Então, irmãos, indo mais à frente, a gente conclui que esta parábola aqui, ela é exatamente para a igreja, não é para Israel, é para a igreja. E quando a gente vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 2, a gente vê uma coisa interessante ali. Por que, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, ela tem muitas figuras de linguagem da igreja. A igreja, ela não é só uma noiva, ela tem outras figuras de linguagem. Vamos abrir aí, 2 Coríntios, no capítulo de número 11, capítulo de número 11 de 2 Coríntios, e o versículo de número 2, veja o que é que diz aí. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então existe sim a figura de linguagem da igreja como uma noiva, sim, mas existe também a figura de linguagem da igreja como uma virgem. Aqui, irmãos, são 10 virgens, ou seja, olhando para essas 10 virgens, a gente está olhando para a igreja de Cristo. Por quê, irmãos? Virgem aqui fala de ser pura, virgem aqui fala de não ser contaminada com o mundo, tanto no sentido espiritual como no sentido moral. Essa igreja aqui, irmãos, é a Virgem de Cristo, louvado seja Deus. É a igreja que não se contamina com o mundo, é a igreja que não se contamina com o pecado, porque ela tem um compromisso com Cristo, louvado seja Deus. Aleluia! Então, irmãos, não é para Israel, não, é a igreja mesmo. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, existe uma outra figura de linguagem com a virgem também. O sacerdote, isso está no capítulo de número 21 de Levítico, capítulo de número 21, versículo de número 13 e o 14, se não me falha a memória. Está escrito lá que o sacerdote, ele só podia casar com a mulher que ela fosse virgem. Não poderia casar com viúva, não poderia casar com repudiada, é o que diz o versículo 14, e não poderia casar com prostituta. Está bem escrito, bem assim. Por quê? Porque o sacerdote, irmãos, ele representava, era a tipologia de Cristo. E a mulher virgem ali do sacerdote era a tipologia da igreja no Antigo Testamento. Então, irmãos, essa igreja, louvado seja Deus, ela tem também essa figura de linguagem. Ela é uma virgem, louvado seja Deus. Aí alguém pode olhar assim e dizer, mas Marcos, mas tem muita gente na igreja que muitas das vezes comete coisas terríveis, comete coisas horrendas, comete coisas absurdas, comete pecado até pior do que quem não é crente. Mas eu quero dizer nessa noite para você, a igreja que eu estou me referindo aqui é a igreja como organismo, como corpo vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia! Porque existe, irmãos, a igreja como organização.
mas existe a igreja também como organismo. Jesus Cristo vem buscar uma igreja que muitas das vezes vai ser invisível. Vai ter muitos irmãos, muitas pessoas vão se espantar com o que vai acontecer. Muita surpresa, porque irmãos, como organização eu tenho um cartão de membro, mas como organismo eu tenho meu nome escrito lá no céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Como organização eu pertenço a uma igreja local, mas como organismo eu pertenço ao céu. Como organismo você também pertence ao céu. Louvado seja Deus. Então essa igreja, irmãos, é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Temos muito a aprender com essa parábola. Mas aqui tem um ensinamento, que é o ensinamento central, é o ensinamento principal, não é o único, mas é o ensinamento principal. Eu fiz a leitura do versículo de número 13, porque toda parábola, irmãos, ele queria ensinar alguma coisa, um ensinamento. O que é uma parábola? Até coloquei aqui, uma pequena narrativa que usa alegoria para transmitir uma lição moral, um ensinamento de vida. Parábola é isso. É um ensinamento alegórico, mas é baseado em coisas que acontecem no dia a dia. E aí, irmãos, a gente vê aqui 10 virgens. A primeira vez que eu li isso aqui, fazendo essa leitura, novo convertido, eu falei, mas será que é 10 esposas? Porque tem 10 aqui, mas a esposa não está aqui. E essas 10 eram o quê? Essas 10 são damas de honra. O casamento, irmãos, oriental, o casamento daquela época, não é que nem o casamento da agora. O casamento daquele tempo, ele era assim, o noivo vinha até um determinado local, aqui no caso onde estavam essas damas de honra, e elas acompanhavam em um cortejo, tinha mais pessoas, em um cortejo, por isso que tem as lâmpadas, porque era de noite. Então, em um cortejo ia até a casa do noivo. E na casa do noivo eles iam, da noiva, no caso, né? Ia até a casa da noiva e ali se dirigia, talvez o casamento era ali mesmo, e se dirigia para o local onde iria acontecer o casamento. Ou então era ali mesmo, na casa da noiva. Era dessa forma, né? Totalmente diferente dos nossos dias, né? Do casamento aqui, digo aqui no Brasil, né? Então, 10 virgens, e elas foram, irmãos. Só que o título aqui é 10 virgens eram prudentes e 10 virgens eram loucas. 5. Já estou fechando aqui, né? Não, mas são 5. 5 eram nécias, tem traduções que diz nécias, e 5 eram prudentes. 10, né? O que é que acontece, irmãos? O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que pensa antes. É uma pessoa que se prepara antes. É uma pessoa que pensa. É uma pessoa que age com cautela. É uma pessoa prudente. E uma pessoa que não é prudente, é insensato, ou então é louco, que nem diz aqui Lucas, é uma pessoa que não pensa. É uma pessoa que não raciocina diante de certas situações, diante de certas decisões. A pessoa não pensa direito, não raciocina direito. Então 5 delas, como os irmãos bem me falaram aí, né, e está aqui escrito, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Qual foi o ato de prudência das 5? E qual foi o ato de loucura das outras 5? As 5 pegaram o azeite e colocaram em reserva, mais azeite ainda. Não foram somente com o azeite que estava dentro da lamparina. No caso aqui chama lâmpada, mas era lamparina, né? No caso eu sou nordestino e lá não era lâmpada. Lâmpada é essa mesmo que fica aí, é lamparina. Então o que é que acontece, irmãos? 5 delas reservou o azeite e 5 não. Existia ali um percurso, existia ali um tempo de espera. E aí, de noite, o fogo ali aceso, vai consumindo o azeite. Se não tem reserva, fica complicado. Mas, meus queridos irmãos, as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, levaram também em reserva.
né? Eu fico olhando, irmãos, no período que nós estamos vivendo, né? Jesus Cristo está às portas, os sinais estão aí, e tem muita gente ainda brincando, tem muita gente ainda sendo como essas virgens nécias, sendo como essas virgens loucas, brincando, irmãos, brincando muitas das vezes com coisa séria, com coisa que não pode se brincar. Por quê? Porque esperamos, louvado seja Deus, a Jesus Cristo, a qualquer momento Ele virá, louvado seja Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, irmãos, a Bíblia lá estava escrito, dizendo assim: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O apóstolo São João, ele disse: já é, filhinhos, já é a última hora. Nós não vivemos mais na igreja da primeira hora, nós vivemos na igreja da última hora. Eu acredito nos sinais que Jesus Cristo deixou. A qualquer momento, irmãos, Ele vai arrebatar essa igreja, e aqueles que são como essas virgens, que são prudentes, que têm azeite em suas vasilhas, irão subir para morar nas cidades celestiais. Louvado seja Deus. Mas é uma palavra de alerta, irmão, para quem está vacilante. É uma palavra de alerta, porque infelizmente, irmão, muitas pessoas vacilam. Eu nunca vi, irmãos, nos dias atuais, eu aceitei Jesus na década de 90, e eu nunca vi como nesses dias as coisas estão, irmãos. É muitas pessoas brincando com coisa séria, brincando de ser crente. É muitas pessoas, irmãos, namorando o mundo. É muitas pessoas querendo levar o mundo e querendo ir também com a igreja. A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Louvado seja Deus. Ou é Deus ou é o mundo, ou é o louvado seja Deus. Mas não temos como vacilar. E essa palavra, ela vem de acordo com alguma necessidade nessa noite. Porque a própria Bíblia diz que essa palavra, ela não sai em vão. Ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Irmãos, e Jesus Cristo está para voltar. Quando você lê o capítulo 24, você vê que o capítulo 24 fala da volta dele, do retorno dele, do arrebatamento. Quando você vem para o capítulo de número 25, ele tem aqui advertências, né, sobre estar vigilante. Porque, irmãos, muita gente esquece, né? Muitas coisas vão aparecendo e a gente até esquece do foco, né? Foi cantado um hino nessa noite, e eu me alegrei muito com ele, da harpa, que fala que Jesus em breve vem. Jesus em breve vem. Porque, irmãos, muito próximo, está muito próximo. Qualquer momento ele virá. Agora aqui, irmãos, diz que essas virgens, elas foram para um determinado local. E tem uma coisa, diz aqui que todas dormiram. Tem traduções que diz que elas tosquenejaram. O que é tosquenejar? É um sono leve. Você dorme e acorda. É um tosquenejar. Todas elas, tanto as prudentes como aquelas que não eram prudentes, tosquenejaram, mas acordaram. Porém, quando chega a meia-noite, diz aqui, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O que significa isso, irmãos? Significa que quando Jesus Cristo vier, vai findar um dia de desgosto, um dia muitas das vezes de tormento, um dia muitas das vezes de perseguição, e será um dia com Ele, louvado seja Deus, onde todo o joelho, irmãos, se dobrará perante Jesus Cristo, e Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vai ser um dia muito feliz, porque nessa terra, irmão, sempre estamos passando por necessidade, sempre estamos passando por problemas, sempre estamos passando por dificuldade. Não tem um momento, sempre a gente está passando por dificuldade. E a Bíblia diz que por muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. A Bíblia diz também que aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguição. A Bíblia também diz que muitas
são as aflições dos justos. Então, irmãos, nessa terra tem luta, nessa terra tem tribulação, nessa terra tem aflição, mas com Ele não, irmãos. Com Ele teremos um corpo glorificado, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que será um corpo semelhante ao dele, um corpo que não terá dor, um corpo que não terá sofrimento. Louvado seja Deus, um corpo glorificado. Aleluia! Agora, irmãos, isso aqui é uma advertência. É uma advertência. E no versículo 8, ele fala uma coisa interessante. Depois que ouviu-se aquele, no versículo 6, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então o que é que acontece? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. Mas tem uma coisa. No versículo de número 8, diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmão, uma coisa aqui, né? Você viu? Já estava se apagando. Por quê? Porque tinha pouco azeite. Olha, irmãos, o crente, ele tem que ter reserva. Reserva de Deus. É como se fosse uma conta bancária, mas ele tem que ter reserva mesmo. Eu estava falando uma vez com uma pessoa sobre esse mal que existe hoje, até foi pedido oração aqui, depressão, que é um mal desse século. Isso é uma coisa que nós não podemos negar, né? Tem algumas pessoas que dizem: é demônio. Não é demônio, irmãos, é doença. Doença existe e existe também a cura. Deus cura. Os médicos também são especialistas, eles também dão o tratamento. Mas quando o médico não consegue, nós temos Jesus Cristo, o médico dos médicos. Então, irmãos, esse mal, eu estava conversando com uma pessoa e ela falando, se queixando. Eu falei: pois é, existe muita coisa que pode ser feita. Existe o entretenimento, a pessoa pode se divertir um pouco, mas acima de tudo, o crente, irmãos, ele é diferenciado. Existe uma coisa chamada oração, existe uma coisa chamada jejum, existe algo chamado leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus. Ore, estude ela, se aproxime de Cristo, que você vai ver, você vai se tornar mais imune, mais resistente. Então é coisa, se você passar por ela, Ele também oferece a cura. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, o que acontece é que tem muito crente que não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, e isso é uma coisa terrível, irmão. A pessoa lê a Bíblia só quando for dormir. Tem uns que faz assim, né? Opa, aqui, faça isso não. Tem outros que colocam lá, aberto lá o Salmo 23. Está aberto o Salmo 23, você chega um instante na casa da pessoa, o Salmo 23, outro Salmo 91. Eu conversei com uma pessoa uma vez, ela falou assim: todo dia eu leio o Salmo 23, ou o Salmo bom. É verdade, irmão, mas isso não é para você pegar a coisa como um patuá, não. A Bíblia tem 66 livros, e nesses 66 livros, ela contém a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ela contém a palavra de Deus. Aí muitas vezes a pessoa se conforma: não, está lá no Salmo 91, tudo bem, abra lá em algum lugar, mas não faça disso uma coisa como se isso aí vai ser a solução. Não, irmão, a solução é beber dessa fonte. Louvado seja Deus. A solução é se alimentar dessa palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas tem uma coisa aqui, irmãos: as virgens loucas, elas não tinham. Aí falaram assim para as outras: ó, faz o seguinte, tem como você dar para nós não? Um pouquinho do azeite? Não, peraí, é melhor vocês ir aos que vendem. Porque tem uma coisa, se nós der para vocês, vai faltar para nós. Isso significa o quê, irmão? Já estou concluindo aqui. Isso significa dizer que vida espiritual, ela é individual. Vida espiritual de cada um é individual. Aleluia. Tudo bem, somos uma comunidade, somos um povo. A Bíblia diz lá, tem uma oração sacerdotal de Jesus, dizendo para que a gente seja um, mas um em propósito, um em objetivo. Tudo bem, juntos somos mais fortes mesmo. É um orando pelo outro, é um ajudando o outro. Chega um e diz: eu estou passando por isso. A gente fala: não, também já passei. Faça assim, eu vou te ajudar, eu vou orar por você.
e aconselha e faz várias coisas, mas tem uma coisa, irmãos, a vida espiritual de cada um, ela também se torna individual. Eu, Marcos Aquino, se eu for salvo, quando Jesus vier arrebatar a igreja, me levando, eu não posso garantir a salvação de ninguém. Ninguém pode garantir a minha. A Bíblia diz lá em Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 14, versículo 12, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A salvação, ela é individual. Nós ajudamos um ao outro. Mas tem uma coisa, irmãos, o nosso compromisso, ele é individual com Cristo. Louvado seja Deus. Procure a comunhão com Ele. Fortalecer mais ainda, porque cada um de nós tem, louvado seja Deus, como diz, um particular com Ele. É tanto, irmãos, que muitas das vezes ele chama um de uma forma e chama o outro de outra. Chama o outro de outra. Porque assim, com cada um ele tem uma forma de atuar, de fazer com que a pessoa trabalhe para ele. Chama um como pastor, chama uma irmã como dirigente de ciclo de oração, um para coordenar mocidade e assim por diante, professor de escola bíblica dominical. E a salvação, ela é individual e na verdade, irmãos, nem depende disso. Se você for depender de um cartão de membro ou de um cartão de presbítero, uma credencial, não, irmãos, vai ficar muita gente vai se decepcionar. Deus quer pessoas fiéis, pessoas, louvado seja Deus, que está cheio do Espírito Santo. Irmãos, o azeite, ele simboliza o Espírito Santo, louvado seja Deus. E nessa noite, Jesus quer que sejamos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que não se embriagueis com vinho, em que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que nessa noite nós possamos ser cheios, louvado seja Deus, do Espírito Santo. Aleluia! Que não sejamos como aquelas 5 que eram nécias, loucas, mas que sejamos como aquelas que eram prudentes. Louvado seja Deus. Aleluia! Porque, irmãos, tem muita gente que muitas das vezes ele está por um triz dentro da igreja, por um fio. É como eu disse, aquelas virgens loucas, diz a Bíblia que as lâmpadas delas já estão se apagando. Tem muita gente dentro da igreja que a lâmpada já está bem quase se apagando. Por isso que é bom ter reserva. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa só está aguardando um motivo, uma coisinha, e sai, né? Tem gente que muitas das vezes é uma cara feia, não é nem muita coisa, é uma cara feia, ou vi um negócio, não, que possamos estar firmes, louvado seja Deus, com o azeite do céu, porque com o azeite nós aguentamos a luta, com o azeite a gente segue em frente, com o azeite a gente não desfalece, com o azeite a gente vai, segue, com o azeite a gente diz não ao pecado, porque somente com o azeite, louvado seja Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e rogo as orações dos irmãos em meu favor e em favor da minha família.